Bom dia, senhoras e senhores. Vamos dar sequência aqui na nossa análise. Tá um pouquinho molinho, mas vamos lá. Gente, seguindo que já a gente estava com o pensamento de ontem, né? Enfim, o preço estava aqui embaixo, mais ou menos nessa região, né? Que ele acabou vindo retestar, enfim, parou nesse suporte aqui de H4. Mas aí quando o preço estava lá, qual que era a lógica de ontem? Seria o quê? Ele vir possivelmente, né, para o 34.700. Para quê, né? A gente sempre tem que imaginar que o preço vem para um possível rompimento, né? Mas aí qual que era a vibe? Caso ele respeitasse essa região, pensando num possível reteste, né? Isso aqui é muito interessante, tá, pessoal? Esse pedaço aqui. Caso ele fizesse esse reteste nessa região, ele poderia o quê? Brigar por cima dessa zona ou brigar por baixo. A gente não estava nessa vibe aqui de saber o quê? Para uma possível continuação não levar em consideração o 34.700? Então, senhores, o que aconteceu? O que nós temos aqui nesse momento, então? Realmente, nosso amigo Bitcoin... Cadê minha caneta? Ué, o que aconteceu aqui? Apertei o botão errado. Nossa, eu tô fanho, cara. Então, senhores, o que vocês querem entender aqui? Vocês acreditam que ele realmente veio? Igual que a gente estava falando, né? Até gravei um videozinho sobre isso, né? Ele estava criando regiões, né? Ele veio, né? Retestou, reagiu a essa região, voltou, tinha criado essa região, reagiu a essa região. Em tese, a gente pode acreditar, então, que ele também criou essa região, voltou e reagiu a ela, e agora ele criou uma nova região, e ele está fazendo o quê? Olha esse videozinho que eu fiz antes aqui, ó, ontem, sério mesmo, pra vocês entenderem. Vídeos. Eu tentei explicar bem rapidinho o que é um triângulo, só que eu mostrei em M30. E isso aqui agora eu estou mostrando em H4, mas a estrutura é a mesma, beleza? Então, o que a gente consegue enxergar só nesse movimento aqui, em tese, senhores? Bem uma análise bem prática, coisa. O que ele está fazendo aqui? Topo, fundo, topo, fundo, e aqui falta o quê? 1 hora para fechar esse candle, mas se esse H4 fechar aqui, ele está fazendo fundo. Que estrutura que é? Né? Topos mais baixos, fundos mais altos, né? Indecisão total, beleza? O que a gente tem aqui que a gente pode tentar levar em consideração, né? Como a gente sabe que o diário passado fechou negativo, né? E nessa estrutura do diário, ele está me dando o quê? Uma estrutura de topos mais baixos, né? Também está na mesma história de fundos, né? Mais altos, isso é chato. Mas vamos pensar que esse diário, o último diário que a gente tem, aonde que em tese a gente consegue ver um bonde mais forte? Olhando no diário, pessoal, tirando conclusões juntas, né? Seria esse candle negativo. A gente vê que ele foi um candle, inclusive, muito mais de força do que os candles anteriores, beleza? E o que a gente consegue ver quando a gente olha no diário, nesta visão aqui? Né? A gente vê um candle negativo, certo? Que foi fechado aqui. E nesse momento, o que ele mostra para a gente aqui? Neste momento, agora são 7h40 da manhã, né? Então, a minha leitura, olhando para o diário, em tese, é o que até esse momento? Uma rejeição ao quê? Ao 34.700, beleza? Então, partindo desta lógica, certo? Que a gente tinha visto ontem, essa possibilidade dele brigar abaixo do 34.700, né? Quando a gente olha em H1, a gente vê isso daqui, até o momento, eu digo para vocês que H1, né? Tem como a gente não ler isso? H1 está rejeitando o 34.700, beleza? Só que daí a gente já tem alguma confirmação de que ele já vai flipar e vai? Ninguém sabe, né, senhores? A gente sabe que ele precisa de flipar o positivo, o diário precisa de flipar negativo, né? Começar a perder mínima, é o primeiro passo que ele tem que fazer para começar a vir para baixo, né? Enfim, senhores, e o que a gente tem de informação aqui? A gente vai ter um suporte aqui do lado, beleza? Olhando no diário, né? Só que como é que a gente vai olhar essa reação, então, caso ele continue vindo para cá e rompendo essas mínimas? A gente puxa um time frame menor para tentar entender o que o último movimento está fazendo. O último movimento mostra o que para a gente? Bom, só para a gente voltar aqui, tá? Rapidinho, só para vocês não se perderem, porque já tem 2 levels, vocês podem se perder. Esse level aqui do diário, então, vou botar ele de cor de rosa, porque a gente coloca ele para
né? É o padrão que eu uso para a gente se localizar lá. Então, quando a gente vem em H4, a gente vê que este level do diário é esse, certo? Só que o que acontece, pessoal? Quando a gente afina aqui em H4, aonde ele está batendo aqui? Ele ainda não tem um rapazinho aqui mais baixo, que significa que isso aqui é um suporte? O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse level e vou botar aqui. Para não ficar feioso aqui, né? Eu só vou deixar ele quietinho aqui já, ó, certo? Então, o que eu vou pensar, né? Isso aqui não vai dar mais ou menos ali aonde o diário vai estar também já flipando para baixo de uma zona? Porque é o seguinte, a cargo de vocês, né? Isso aqui era o quê? Era esse suporte aqui. Ficou no meio do caminho. Então, a gente coloca ele aqui para entender o quê? Fora essa visão, o que a gente tem no H4, que é um pouquinho mais para baixo aqui. Só para vocês entenderem. Que aqui já cabe o quê, galera? Já vira o diário flipado negativo, já quebra esse suporte aqui e também já vai quebrar um suporte que a gente viu de H4. Então começa a ficar uma zona mais interessante, né? Lógico, né, senhores? Quando a gente vê isso aqui, a gente tem que fazer o quê? Sempre olhar para o outro lado. O que a gente tem no outro lado? Quando a gente vê isso daqui, onde está o próximo suporte? É essa zona aqui, que também é essa, perigosa. E aí, senhores, isso aqui é a cargo dos senhores já acreditar que caso esse diário, caso ele flipe realmente, já passe desse level, vocês vão acreditar que ele vai vir para cá ou não? É tudo uma questão de acreditar. Não existe vai e vir, né? A leitura é essa, que ele está rejeitando para cá, está caminhando para baixo, e a lógica diz o quê? Né? Se o preço sai de um level, ele tende a ir a outro, tá ok? Então a dica é o seguinte, o que eu posso dizer aqui, né? Os senhores são maiores de idade, né? A gente pode imaginar que ele realmente, caso ele passe isso aqui, ele possa vir procurar essa próxima região, né? E caso ele passe aqui, sucessivamente ele vai procurar as próximas regiões, né? Senhores, lógico, a gente sabe que região, quando a gente olha no time frame menor, e a gente vê pavis aqui, a gente sabe que isso aqui é uma zona, e a gente tem que saber fazer essa leitura, que o quê? Que quando o preço veio até aqui, ele tomou estilingada, veio até aqui, voltou, veio até aqui, ainda voltou mais ainda. Então, né, a gente tem que saber que a qualquer momento que tem pavio é uma zona de rejeição, é uma zona de briga, né? Então a gente tem que imaginar que o preço ainda pode chegar aqui a qualquer momento e voltar. Isso vocês vão resolver como? O gerenciamento de risco de vocês, sabendo estopar, parar a operação, certo? Mas a ideia é essa, é caso o preço rompa um level, ele vai buscar outro, caso ele vai buscar outro, passando os obstáculos. Então, para quem queira, né, possivelmente colocar levels aqui, né? Vamos pensar, esse aqui mais baixo, que já é esse mínimo aqui, ou quiser colocar o útil mesmo, e quiser pensar uma possibilidade, né, mais safe para cá, é a cargo dos senhores, entendeu? Isso aí cada um tem seu gerenciamento, tem a sua ideia, tem tudo mais, tá ok? Eu fico de olho no meu operacional, né? Então, se eu ver que está tendo alguma reação aqui, como eu já tenho mais experiência, eu tomo minhas providências, tá ok? Mas os leves são esses, a gente tem isso, né? Fica aí a cargo dos senhores. O que a gente pode ter de mais uma análise aqui, né? A gente entendeu que a estrutura ainda não está bem formada. A gente precisa realmente de quebrar a estrutura, né? Que vai ser o quê? Justamente quando abaixo disso, deste level, é quando ele quebra essa estrutura de fundo, né? Porque ele não tem aqui um fundo aqui, né? Esse fundo aqui são iguais, enfim, né? Então, quando ele, caso quebre essa primeira estrutura, tem uma possibilidade? Ele já vai estar saindo tecnicamente, dessa acumulaçãozinha aqui de triângulo que ele está fazendo, entendeu? De uma estrutura de baixa e uma estrutura de alta, entendeu? Então, o que os senhores vão acreditar? É a cargo dos senhores, né? Quando a gente vê isso aqui, então, que a gente está falando de rejeição, né? A gente não falou lá no diário, tem a vela está rejeitando, lógico, rejeição é isso aqui, se eu veio até aqui, está voltando desse preço, né? Mas só que o H4 mostra o que para a gente? Qual que é a leitura aqui? Que teve um fechamento acima, né? O que a H4 está mostrando neste último movimento aqui? Tenta entender qual que é a estrutura dele. O que nos traz mais dúvida, lógico. Ele tem fundo, um fundo mais alto. Essa vela ainda não fechou, vai fechar daqui a uma hora, certo? Ele tem topo, e pensando também que vai fechar daqui a uma hora, ele vai ter um topo, e caso feche aqui, mais alto que esse, lembro de dizer que são 7,45,
Se ele fechar aqui, ele vai criar o quê? Já vai começar a quebrar uma estrutura. Isso aqui não vai ser suporte, tá, senhores? Porque esse candle aqui, eles apenas nasceu para cá. Vai importar o fechamento deste candle aqui. Se ele vai fechar abaixo ou não desse suporte, certo? Por quê? Se ele já fechar abaixo desse suporte, a gente já entende que ele vai quebrar essa estrutura de alta que ele está no momento. Ô, Caverna, mas você acabou de falar que ele está numa rejeição aqui no diário. Sim, no diário ele está numa rejeição. Vocês não viram lá? E continua rejeitando, reagindo. H4 está nessa estrutura, que foi a estrutura de alta. Então, tudo isso vocês começam a pensar o quê? A gente precisa de confirmação de quê? De que este movimento de alta, qual que ele está agora, né? De criando topos mais altos e fundos mais altos, que esse movimento não seja apenas uma quebra, um reteste para uma possível continuação, né? Quando que a gente vai saber que este movimento verde vai acontecer? Quando ele quebrar este topo, né? Caso ele feche aqui, porque se ele já flipar, ele pode dar um topo mais alto aqui e ainda pode descer. Mas caso ele feche aqui, ele crie esse topo, esse movimento verde começa a caracterizar mais, né? Porém, senhores, novamente, temos um topo aqui. Vocês já vão pensar o quê? Numa possível compra neste pedaço aqui, fica mais interessante a gente ver isso daqui, esse level. Quando a gente puxa ele no diário também, o que a gente tem de informação? Aqui para cima, qualquer diário que vir deste preço para cá vai estar positivo. Então já fica uma vibe mais forte a gente pensar aqui. Vocês já queriam pensar numa vibe no diário aqui? Só de curiosidade, quando a gente olha aqui, a gente puxa para H4, a gente vê o quê? Tem um suporte aqui em cima ainda. Então vocês vão acreditar o quê? Vocês querem olhar esse suporte do diário, né? Ou vocês vão se preocupar ainda e já ficar mais safe de pensar acima desse? Eu prefiro pensar mais acima desse, porque abaixo desse eu vou ter esse suporte para brigar. É a minha lógica que eu uso, entendeu? Então, caso aqui feche, aqui vai ter também um suporte. Não vou colocar agora porque não fechou ainda. Esse negócio pode... Deus sabe o que eu posso fazer em 10 minutos, né? Mas a lógica é que em 10 minutos não, em 1 hora e 10 minutos, né? Então, só um pouquinho. Mas, enfim, vamos dar uma olhadinha aqui rapidinho em H1, só para a gente ter uma visão melhor, né? O que H1 fez aqui, cara? Olha que interessante, que dúbio e que, né, que nos... Como que a gente vai ler isso? Claramente vocês conseguem ver que o H1 estava brigando por cima do 34.700. Olha que interessante essa briga aqui, né? Então, check, ele rompeu, brigou aqui por baixo, conseguiu botar essa cabecinha para dentro, voltou, brigou e continuou. Só que o que ele aconteceu aqui? Cara, claramente a gente consegue ver, tomou uma rejeição. De quê? De alguma coisa nessa zona aqui, beleza? Isso aqui foi uma rejeição, a qual está acontecendo agora. Só que, exato, pode ser este movimento ainda. É uma dúvida que a gente tem. Quando é que a gente quebra ela? Volto a dizer, quando a gente começar a ter mais confirmações aqui para baixo, que a gente quebra essa estrutura de alta. Né? Então a gente tem um momento que foi brigado acima e tomou porrada. Então esta porrada é o que a gente está lendo dessa rejeição do diário. Certo? O que mais eu posso dizer aqui? Deixa eu pensar. O que mais a gente pode dar uma olhadinha aqui? Dar uma olhada em outros time frames, né? Tentar entender o quê? Semanal. O que semanal está acontecendo? Qual que é a nossa leitura que a gente tem aqui do semanal? Né? Ele está vindo para o quê? Possivelmente brigar com o fundo. Ele está dentro aqui desse semanal. Quando a gente puxa os levels aqui, a gente volta a ver, cara, essa possibilidade mais safe realmente daqui, né? Tendo essa possibilidade amarela aqui, fica a cargo de vocês. A gente já viu que no H4, né? Que ela tem aqui também essa mesma coisa. A gente descobriu esse level aqui rosa, que era o level aqui do diário, né? Ajustado já era este level ajustado para H4, que a gente já viu que é o último suporte ali, né? E mais o que a gente tem no semanal olhando os próximos levels? Esse já chega bem perto aqui do pavio, que a gente deixa ele de vermelho, que eu digo que é uma zona mais safe realmente, tá? E aqui embaixo o que a gente tem esse daqui? H4. É o pavio, né?
Então, senhores, é um leve que eu não deixo. Eu olho no olho, senão começa a ficar muito leve, eu começo a ficar maluco, e realmente, só para vocês entenderem como é que eu gosto de deixar a coisa mais limpa, tá? Então, no semanal, fica esse aqui realmente, que fica mais interessante abaixo do pavio, mais safe, vamos pensar assim. Aí a gente vai ter esse rosa, que é o quê? Diário. Vai ser esse suporte do diário aqui embaixo, bem interessante. São esses os leves mesmo, pessoal. Para cima a gente tem o que aqui de level? Caso passe a parte verde. Vai ter este, que é a máxima, né? Do semanal. Esse level azul aqui vai ser o quê? No diário a gente consegue ver ele? Consegue ver que vai ser esse suporte aqui, bem interessante, né? Tem bastante reação para ele aqui, é um level importante sim, não dá para ignorar ele. Quando a gente olha ele no H4, como é que ele está? É esse rapaz aqui. O que a gente tem mais aqui acima dele? Vai ter esse azul, que no diário é o que também? Vai ser esse suporte aqui do diário. Então a gente tem este e este, né? Se a gente for colocar nas cores que a gente coloca aqui, seria cores rosa, porque são levels diário, e também DH4. Só para deixar como vocês preferirem, para entender qual que são eles ali. Porque em H4 a gente tem mais o que aqui? Nesse meio termo, pessoal, vocês têm que entender isso. Caso vá passando do verde, vai ter esse rosa que a gente descobriu, e temos também sublevels aqui, né? Caso passe aqui do verde e venha subindo, que são essa OPA de azul resistência, que é essa zona toda brigada aqui, né, gente? Essa zona, mas vamos botar no suporte aqui. E o outro lá de cima a gente já tem encontrado. Tá entendendo? Eu não coloco isso porque eu fico no olho. Realmente eu olho os levels maiores, né? Mais longos, mas em H4 nós temos esses levels aqui. Então, senhores, todos os levels que eu tenho, tudo que eu imagino aí do Bitcoin, né? Lembrando que na estrutura macro, né, em mensal, está tudo negativo, quer queira ou não, né? Quando a gente olha no mês também, a gente já vê que acima do level, principalmente do verde, né, pessoal? O mês já vai estar positivo, mas acima do level amarelo aqui, o mês também já vai estar positivo, né? Semanal também está negativo nesse momento, e acima do level amarelo, semanal vai estar positivo, beleza? Então, só fica a dica aqui quanto a este level amarelo, que lá quando a gente vê H4, é aquele rapaz ali, a cargo dos senhores. Está aí a análise, está aí tudo que eu posso para dizer, né? E o que eu posso dizer? Que Caverna pensa? A mesma coisa que está no vídeo da análise de ontem. Beleza? Dia 5/7, que vai ser o último vídeo do Caverna. Aí tem que realmente assistir lá, senão este vídeo fica gigante, senhores. O mercado está em uma... O último vídeo é esse aqui, ó. Não, esse aqui, ó. Análise Bitcoin hoje, dia 5/7. Enfim, beleza? Atualização feita para os senhores. Forte abraço, eu Caverna. Foi!